Olá, pessoal. Começar mais uma live das 5 e agradeço muito a todos que estão aqui. Vamos estar falando hoje sobre o capítulo 2 do livro Princípios Milenares. Capítulo 2 tem como headline, vamos dizer assim, o título Verdade, tá? Então a gente vai falar muito sobre verdade aqui. E ele já começa assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4:25. Ele no capítulo, aqui continuando o capítulo, quando a gente para estar lendo ele, ele fala que não tem como você mentir para o seu próprio corpo, ou como que funciona isso? Como que funcionaria isso? Ele fala que, por exemplo, se o meu coração ele engana dizendo que vai mandar sangue para um tal lugar e ele não manda, aquele lugar ele não, tipo assim, ele não vai receber o sangue, ele vai receber uma informação que ele receberia o sangue, e talvez se ele não recebesse, tipo assim, se ele não receber o sangue, um órgão para ele funcionar. Um órgão para ele funcionar, consequentemente todos os órgãos começam a parar de funcionar. E ele leva isso muito ao que eu estou falando com relação a todos nós. Porque, não sei se vocês sabem, mas tem uma lei na física quântica, e isso, eles falam muito na Bíblia, mas na física quântica existem 5 leis. E uma delas é tudo é um e um é tudo. Significa, é muito daquilo que eu falei para vocês na aula passada, é que a gente reflete nossas crenças que a gente está pensando nos outros, porque estamos todos conectados. O que significa tudo é um e um é tudo? Significa que nós estamos todos conectados, entende? Então, tipo assim, não adianta a gente querer mentir para nós mesmos. Não adianta a gente. Por isso que algumas das coisas que acontecem no mundo, por exemplo, acontecendo fome, desgraças com relação a tipo, políticos, o nosso país não está tipo assim, não é um país muito bom com relação à política, é muita desigualdade social com relação a isso. Porque, cara, são muitas mentiras que a gente inventa uns para os outros. São muitas mentiras que a gente leva muito para frente. E, querendo ou não, a gente acaba prejudicando as outras pessoas, não só a nós mesmos, porque a gente tem que entender que a gente vive no coletivo. Se fosse para a gente viver no individual, a gente teria feito só uma pessoa, entende? Não existiria outras raças com relação a tipo, animais, não existiria outras pessoas no mundo. Então, tipo assim, a gente tem que parar para pensar mais no que pode ser bom para todo mundo e não no que pode ser bom só para você. Entende? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo melhor para vocês. Por exemplo, eu não vou fazer uma coisa que eu acho que eu vou prejudicar, nisso eu posso estar prejudicando uma outra pessoa. Por exemplo, eu não vou roubar, não vou mentir para roubar de uma pessoa e achar que aquilo ali é certo, sendo que eu estou prejudicando uma outra pessoa, roubando algo daquela outra pessoa. E se aquilo ali for algo, se for um dinheiro que a pessoa, talvez aquele dinheiro ela precise para estar ajudando um familiar que esteja doente, e acontece uma coisa com o familiar por conta que ela não tem aquele dinheiro. Eu estou prejudicando a outra pessoa, entendeu? Então, tipo assim, não tem como a gente viver sem os outros, entende? Então, verdade é um dos princípios menores por conta de que você não pode viver na mentira, viver falando coisas que não é real para você, que realmente não existe na sua estrutura de realidade, que talvez você não viva aquilo, entende? Há vezes mais muitos falam para a gente estar mentalizando e vivendo em como se já fosse real.
Sim, isso sim. Mas não você pegar e ficar mentindo que a sua vida já é daquele jeito. E você olhar para a sua vida agora, enxergar tudo e é ver ela para outra perspectiva. Você começar a enxergar que você o que é seu já é seu. E não o que você está vivendo, tá vendo na estrutura de realidade do momento aquilo. Entende? Você sentir, você estar presente, você visualizar aquilo, você já saber que aquela realidade já existe, mas que ainda não está aqui para você. Mas que vai chegar, vai chegar. Mas ainda não está aqui para você. E você, não adianta você falar mentir para os outros que você já tem aquilo, sendo que ainda você não tem no mundo físico, entendeu? Então, a verdade, cara, é muito disso, entendeu? Nessa parte aqui que ele fala sobre termos o mesmo corpo e tudo e tal, é muito que a gente leva, que a gente está muito conectado uns aos outros. As nossas crenças, tudo que a gente passa uns para os outros, a nossa energia que a gente passa uns para os outros. A conexão, e aqui vai conectar muito da verdade e maturidade, entendeu? E quantos aqui não querem crescer de verdade? Quantos aqui não querem ser melhor, crescer? Mas para crescer, gente, existe confronto. E o confronto existe a verdade. Então, o que que eu posso dizer para vocês? Que vocês têm que confrontar todas as mentiras de vocês. Vocês têm que falar assim, cara, eu tenho que ser um cara de verdade, uma mulher de verdade, uma pessoa de verdade. Então, não adianta a gente ver, porque o mundo tem muito isso. Tem muitas pessoas que, eu vou mentir sobre isso, mas é só uma mentirinha aqui, não vai fazer, não vai dar em nada. Aí depois daquela mentirinha, ele inventa outra mentirinha para sustentar a mentirinha, depois inventa outra mentirinha para sustentar a outra mentirinha, e aí por diante. Quando ele vê, ele já tem uma bola de neve de mentiras. E aí, quando ele se olha no espelho, ele não se reconhece, porque ele não sabe se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo para ele mesmo. Ele olha para ele mesmo e não se entende. Mas o porquê que eu estou fazendo isso? Entende? Então, tipo assim, acho que muito do que a gente conta mais sobre mentira, é muito fácil mostrar para outras pessoas, mostrar a nossa vida, que a nossa vida é boa, que a nossa vida é perfeita, ou alguma coisa do tipo para outras pessoas. Então, eu acho que eu sempre falei isso em todos os trabalhos que eu ia, que eu sou o cara que pode doer o que doer nessa pessoa, mas eu sou o cara mais verdadeiro que vocês possam conhecer, por conta de que eu sempre falo tudo que eu penso com relação à verdade na cara da pessoa. Eu nunca sou o tipo de cara que vou. Ai, você tá linda, mas você não está linda. Ah, você é isso, mas eu preciso ficar calado do que comentar esse tipo de coisa com as pessoas, entende? Entendo que há muito para, tipo, analisar ou pensar ou tipo assim, não constranger uma outra pessoa. Mas eu prefiro ficar na minha, calado, ao invés de pegar e contar alguma mentira para outras pessoas. Eu sou muito da pessoa que, essa pessoa me perguntou, eu pergunto, você realmente quer a verdade, né? Porque eu vou falar a verdade pelo que eu vejo, o que eu penso com relação àquilo. Eu não sou o cara que eu vou ficar aumentando a sua cabeça, falando mentiras para você, dizendo que você é perfeito e você é perfeito. Entende? Então, eu acho que a verdade ela pode machucar, mas ela machuca ali em alguns minutos, e a mentira não. A mentira ela vai te machucar por muito tempo. E não só a pessoa que está sendo, que está ali envolvido na mentira, mas para você mesmo, entendeu? Fere a sua alma, fere quem você realmente é, entendeu? Então, se essa empresa, por exemplo, está dando ah, prejuízo, não adianta você falar assim, vai melhorar. Se você não souber o que está acontecendo de verdade ali dentro da sua empresa, se você não parar para analisar aquilo ali, é você vê uma mentira. Você falando vai melhorar, mas você está correndo atrás dessa melhora? Você está vendo realmente se
vai ter uma melhora ou tipo assim, você só tá falando da boca para fora. Você olha ali e fala assim, ah, não, vai melhorar, tá tudo bem. A minha empresa não tá me dando lucro ainda agora, mas tá tudo bem. Você continua e continua, só que você não estuda, você não aplica, você está contando uma mentira, 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 mentira. Você não escuta o que os seus mentores falam, você não escuta o que o seu amiguinho fala, você não para de fato para analisar dentro da sua empresa, você só fica, ai, vai melhorar, mas vai melhorar. Você está contando uma mentira e acreditando na própria mentira, sendo que você não está fazendo nada para aquilo melhorar, nada para aquela situação melhorar. Verdade não é aquilo que você só sente, tá? Verdade, ela depende muito ela é independente da sua emoção, não só do que você sente ali no momento, naquela hora, entendeu? Verdade vai depender de muitos outros fatores. É o que você vê na estrutura de realidade, mas também você não pode se basear também só naquela estrutura de realidade e você viver ali completamente cego, viver sem viver no momento presente, sem viver se questionando, sem viver, ai, cara, eu vou viver isso aqui para sempre. Não, gente, não é isso. O que vocês têm que fazer é vocês olharem para a sua estrutura de realidade, entendendo que naquele momento presente, todas as suas ações, tudo que você fez até aquele momento, te levou para estar nessa estrutura de realidade. O que você tem que fazer agora é você decidir mudar. Você decidir que aquela não é aquela realidade que você quer. Você decidir que aquilo não está certo. Porque Deus fez o mundo abundante. Você olha para o céu, para o sol, você olha para o mar, você olha para a terra, você vê tudo em abundância. Tudo em abundância. Você olha para tudo, você vê tudo com abundância. Com esses olhos de, meu Deus, é tudo muito grandioso, tudo muito grande, tudo muito perfeito. Porque se eu vou me permitir viver desse jeito, sendo que Deus é meu pai e ele fez as coisas para mim, entende? Você não deve se apegar a essa estrutura que você está. Você não deve olhar para ela e se basear que ela é também toda a verdade, entende? Você deve olhar para ela sim, tá? Eu cometi os meus erros, eu tenho os meus erros, é por isso que eu estou nessa realidade agora, mas eu decido mudar daqui para frente. Eu decido ser uma outra pessoa. Eu decido visualizar o que realmente quero, sentir aquilo que eu realmente quero e falar, cara, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Realmente é meu, realmente é para mim. Realmente você começar a se sentir merecedor do que você tem. Você começar a olhar para os olhos do que você tem agora, nesse momento, da estrutura de realidade, e mesmo não sendo o que você quer, você olha com os olhos de eu agradeço pelo que eu já tenho, mas eu quero mais. Mas eu posso mais. Mas eu tenho certeza que eu posso mais. Não olhar para os outros e olhar com os olhos de inveja, olhar, meu Deus, olha aquele cara tá faturando US$ 2.000 por dia, 6.000, US$ 5.000 por dia. Meu Deus do céu. Caraca, eu queria isso. E não sei o quê. E aquela inveja vindo. Todas as vezes que eu já me peguei vendo isso com um resultado que eu ainda não fiz, eu olho para a pessoa e falo assim, cara, se ele pode, eu também posso. Tenho certeza que eu posso fazer isso. E, cara, Deus abençoe muito ele, abençoe demais, e abençoe a mim também, porque eu posso. E não olhar para os outros com aquele olhar, meu Deus do céu, olha o cara fazendo US$ 2.000, meu Deus do céu, olha isso. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que, cara, eu acho que às vezes a gente se perde muito dos nossos sentimentos, principalmente com relação à inveja, à verdade, com relação a tudo isso, sabe? Então, tipo, é você ser você realmente de verdade. É você fazer criar a sua própria realidade, tá?
E não você olhar para a sua realidade, enxergar aquilo, que está tudo bem aquilo, que é aquilo que você. Ai, cara, eu sou pobre mesmo, eu acho que eu vou morrer pobre. Você está só se tá auto-afirmando muitas coisas ruins para você e muitas coisas ruins vai voltar para você. Sendo que a verdade não é tudo isso. Você pode estar, sim, em qualquer momento, em um momento ruim na sua vida. Mas, cara, se você começar a visualizar o que você realmente quer, você entender quem você realmente é de verdade, você visualizar o que você realmente quer de verdade, você com certeza vai chegar naquele lugar. Você com certeza vai parar de olhar para os olhos com um olho só, uma visão de ingratidão. Você vai parar a olhar para a vida com uma visão de que tudo está faltando e que você não tem nada. Você vai olhar para a vida com os olhos de caraca, meu, que vida surreal que eu tenho. Pode estar respirando, meu Deus, o meu ar. Cara, como que é tudo perfeito? Como que eu posso estar aqui agora e meus órgãos estão funcionando para mim sem que eu fale para o meu coração bater, sem que eu fale para o meu pulmão respirar, sem que eu fale para o meu intestino absorver a comida. Cara, como que eu faço tudo isso? Como que meu corpo está funcionando sem eu ter manualmente ali falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Imagina, só um momento, né? Não tem para você imaginar. Como que seria a sua vida se você todos os segundos, em milésimos de segundo, estivesse ali? Coração bate, você tem que bater. Ah, não, pulmão, você tem que respirar. Ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como que seria a sua vida? Eu não conseguiria fazer nada. Porque se você ficasse um minuto, você morreria. O coração pararia de bater. Seu pulmão pararia de respirar, de filtrar o ar. Você pararia de levar nutrientes para os seus órgãos. E aí? Eu acho que as pessoas que reclamam demais, elas vivem uma realidade totalmente paralela da que eu vivo. Porque, cara, só de ter a vida já é um dom. E não tenho por que reclamar disso. Só de ter minhas pernas para andar já é também meio caminho andado também. Já é muita gratidão por isso. Imagine você numa cadeira de rodas sem poder andar, sem poder ver. Vocês já pararam para imaginar tirar sua visão? Vocês já ficaram com os olhos totalmente vendados, sem poder ver nada um dia inteiro? Para vocês sentirem o quanto é bom, sem poder escutar. Já imaginou? Você olhar só para uma pessoa sem você poder escutar a voz dela, sem poder escutar o som ao seu redor, sem poder escutar o som do mar, o som do vento. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto a gente vive numa realidade totalmente diferente quando a gente está reclamando, quando a gente está olhando para as coisas com ingratidão. Ai, meu Deus, mas eu tenho só R$ 5 na minha conta. Meu Deus do céu, que coisa ruim. Senhor, como... Gente, você tem R$ 5 na sua conta. Tem pessoas que não têm nada e moram na rua. Você tem um teto para viver. Tem pessoas que não têm nada, realmente, absolutamente nada material. Nada. Você reclama da cama que você dorme, você reclama da casa onde você vive, você reclama da comida que você come, você reclama de tudo. Caraca, que realidade de verdade é essa que você está vivendo? Tanta ingratidão é que o ser humano tem dentro dele para reclamar de tudo, absolutamente tudo. Caraca, gente, é surreal. O mundo que a gente vive. Ah, mas também eu tô no digital, mas o digital não tá dando certo, eu não fiz ainda nenhuma venda, ou eu só faço uma venda uma vez por semana, e eu só faço uma venda de US$ 50, meu Deus, isso é muita gente. Cara, você já parou para pensar? Você já conversou com o seu vizinho se ele conhece o digital? Você já parou para pensar, parou uma pessoa na rua e perguntou, ah, você conhece marketing de afiliado?
Você já parou para pensar o quanto você já tem que ser grato só por você conhecer o digital, por estar aqui, ao invés de estar reclamando? Porque você já sabe que é uma saída para você. É uma saída para você começar a prosperar, para você começar a viver a vida. Tem gente que nem sabe disso, só se conforma em viver fazer uma faculdade, entrar em uma faculdade e gastar horrores, 5 anos naquela faculdade, sair ter uma perspectiva de emprego. Quando chega no emprego, é um emprego com um salário mínimo, ou ganhando ali 2, 3 mil reais por mês, sem poder fazer o que ela quer. E, poxa, você já está no digital. Você pode comprar um curso, uma mentoria para você ver, para você entender o que o seu mentor faz, para você aprender com ele, e você está aí só reclamando que eu não tenho resultado. Ai, que meu Deus, essa é a minha realidade, por que que eu sou assim? O que está faltando em mim? Gente, pode viver isso aqui, de você ter feito uma vez, de você saber que isso é real, que isso é de verdade, que você realmente pode mudar a sua estrutura de realidade de uma forma que você tem como metrificar, como falar, cara, eu posso fazer isso, e isso aqui não é uma coisa que, eu vou só melhorar a minha vida. Cara, isso é negócio de você evoluir tanto e ter milhões na sua conta. É um negócio de você olhar para ele com os olhos de, cara, eu encontrei a mina de ouro. Por que que eu estou reclamando? Por que que ao invés de me viver nessa mentira de reclamações, nessa estrutura de, meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo, por que que eu não olho com outra perspectiva? Vocês têm noção do quanto vocês, toda hora, em todo momento, vocês estão ali mentindo para vocês, vocês estão ali buscando emoções negativas, vocês não se autoanalisam, vocês só vivem ali no automático, você só vive ali julgando tudo e todos, e você, todo mundo, a todo lugar ao mesmo tempo. Você julga se seu cachorro faz xixi do seu lado, você julga se você está respirando. Ai, meu Deus, eu estou respirando. Você julga o próximo, se o próximo ele está comendo e mastigando alto. Você, você só reclama, você só olha para você e confirma mais uma realidade de mentira. E aí depois você chega num curso, numa mentoria, numa comunidade, e você fala, nossa, mas eu já fiz de tudo, eu já fiz de tudo, e não fiz vendas, e não estou fazendo vendas, mas meu Deus, não é mesmo, as vendas não vêm, que não sei o que, não sei o que. Olha o que você está falando, escuta bem o que você está dizendo. O próximo capítulo que a gente vai falar é um capítulo que se chama, que fala muito sobre as palavras. Vocês vão entender muita coisa. E puxando aqui, cara, você se conta muita mentira. Muita mentira o dia todo. E o seu cérebro, o seu subconsciente, ele vai acreditando naquilo e acreditando naquilo. E aí você, com os seus atos, contando aquelas mentiras, você comete alguns atos que não são legais. E depois você vive uma estrutura de realidade que não é legal. E você continua se reclamando dessa estrutura de realidade, e visualizando só essa estrutura de realidade, e entendendo só essa estrutura de realidade, e falando para você que só existe aquela estrutura de realidade, e só reafirmando, reafirmando, reafirmando mentiras para você, e depois você para e pensa, e depois você debate com um conteúdo assim, e você começa a pensar, quantas mentiras eu falo para mim no dia? Ou eu falo até para o outro no dia? Quantas mentiras eu falo sobre a mim mesmo, e eu reafirmo sobre a mim mesmo, e que não são verdade? Já para pensar nisso? Quer dizer, vamos lá, né, gente? Vocês já pararam pelo menos para pensar na estrutura de realidade de vocês. Quais são as causas que levaram para isso? Vocês já pararam para se autoanalisar de verdade? Vocês já tiraram assim, Oliver, eu já tirei um dia todo só para me pensar no último ano e tudo que aconteceu na minha vida. Eu parei um dia todo só para me autoanalisar, para me entender de verdade, para me sentir de verdade as coisas.
para mim ver o mundo de verdade, para para pensar, só para olhar um pouquinho, para sentar assim, em frente à janela, ou em frente, ou no sua varanda, e olhar assim, só para o céu, parar um minuto, 2 minutinhos, e ficar ali só contemplando, olhando e vendo grande é isso, que esse céu, ele vai o mundo todo. Já parar para pensar, só para analisar ali e ficar vendo as nuvens passando e refletindo sobre o que você realmente é, sobre o que você realmente quer, sobre as mentiras que você conta para você mesmo ou conta para o próximo, sobre a estrutura de realidade que você quer ver aqui no mundo físico. E já pararam para pensar? Essa é a pergunta. Porque você questiona tudo, menos assim, as suas mentiras. Você questiona tudo, absolutamente tudo. Você questiona o método, você questiona se funciona ou não, você questiona se realmente é para você, você questiona. Mas você já parou para pensar sobre esses questionamentos, sobre o que realmente está de fato atrás desses questionamentos? Porque, gente, é, eu paro muito para pensar. Eu sou o tipo de cara que cara, eu fico ali um tempão. Tem dias que, cara, eu não quero nem pegar no celular, mas eu tenho que pegar. Mas eu passo um tempão mesmo. As 2, 3, 4, 5 horas da minha vida autoanalisando, me entendendo e falando, cara, será que tá certo isso? Será que eu não estou contando a mentira para mim mesmo? Ou será que realmente é verdade? Cara, por que que eu ainda não cheguei, né, ainda no resultado que eu quero e estou visualizando na minha mente? O que que falta ainda para mim? Qual é a chave que falta só para mim pegar qual é aquele insight que eu preciso para me chegar naquela realidade que eu quero? Você já parou para pensar isso? Eu acho que não. Eu acho que você aprendeu tanto a agir no automático, a contar tantas mentiras, a contar tantas mentiras próximas, que você nem para pensar nas consequências disso na sua vida, na vida de outras pessoas. Porque a partir do momento que você conta uma mentira, você tem que sustentar aquela mentira. E a partir do momento que você sustenta aquela mentira, você tem que contar várias outras mentiras para conseguir sustentar aquela mentira. E aí vira uma bola de neve. E aí depois você se vê em um entrelaçado que você olha e você fala assim, se eu não cortar isso aqui agora, como que eu vou sair disso? Quando que eu vou sair disso? Mas olha, meu Deus do céu, é vergonhoso falar que eu menti sobre isso. Eu acho que é muito melhor você sentir a dor da verdade um pouco, ali, uns momentos, uns dias, umas semanas, um mês, do que viver com a dor da mentira a vida toda. Eu acho que vale mais a verdade, eu prefiro muito mais a verdade que bata na minha cara e que doa, do que você ficar mentindo para mim a vida toda. Eu passei por uma situação bem louca na viagem. Aconteceram várias coisas e uma delas foi uma mentira muito grande que contaram para mim. E, e depois eu comecei a parar para pensar e eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu li esse livro. E eu falei assim, o que que a pessoa estava pensando com relação a me contar e se contar essa mentira desse tamanho, que envolveu que teve que envolver várias outras pessoas e virou um fuzuê. E a gente teve uma briga muito feia com relação a tudo. E a gente parou e depois. Mas o que aconteceu? O que que a pessoa estava sentindo naquele momento, contando aquela mentira e vivendo uma outra verdade?
Na cabeça dela, ela não queria magoar a pessoa, não queria magoar as pessoas. Eu iria contar essa mentira e por quanto tempo que ela ia sustentar. Porque ela não conseguiu sustentar muito tempo. Porque uma hora ou outra, as portas do inferno se escancaram. E é aí que você tá ferrado. E é aí que no momento você se pega e fala assim, e agora? O que que eu vou fazer? Então, gente, sempre é bom você se autoanalisa, entenda o seu mundo, a estrutura de realidade que você está vivendo agora e o porquê você está nela. Ai, Oliver, por que que eu estou nessa realidade? Eu não sei. Cara, você sabe. Lá no fundinho você sabe. Você sabe as mentiras que você contou para você mesmo, na sua mente, no seu subconsciente, que você acreditou e que você contou para outras pessoas para você estar nessa estrutura de realidade. E esse livro ele trabalha muito na ideia de princípios como leis fixos, que são esses 10 princípios que a gente está falando. A gente tem que, primeiro foi maturidade, agora a verdade. E a verdade é a base estrutural, tá? Construir algo sem verdade é como construir uma casa sem alicerce, tá? A qualquer momento ela pode cair. E quem mente para si mesmo sobre a disciplina, sobre o esforço, sobre o que você realmente quer, tá? Porque você pode estar aqui, você pode achar, está procrastinando muito, não está fazendo, não está seguindo o que o mentor fala, tá ali sempre questionando tudo, mas nunca subiu uma campanha, você subiu com medo de perder, gastar dinheiro, parou, mas já parou para pensar? Você realmente quer o digital? Você realmente quer viver do digital? Ou você só se foi pela onda achando, é um dinheiro mais fácil, eu vou fazer aqui e depois eu faço outra coisa? Então, coloca isso em sua cabeça. Não é o que você quer. Você só quer essa passadinha, só um pouquinho mais de dinheiro para complementar sua lente, a sua renda. Então coloca na sua cabeça. Não é isso que eu quero. Eu só quero complementar minha renda. Fala a verdade para você mesmo, experimenta lá no espelho e fala, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Experimenta olhar no espelho e falar, cara, será que realmente eu estou seguindo o meu coração, o que eu realmente quero? Será que isso é que vai me levar para os meus objetivos que eu tenho de vida? Para os meus planos que eu fiz daqui a 5 ou 10 anos? Você já parou para pensar nisso? Ai, Oliver, mas eu quero digital mesmo, que é dinheiro fácil. E para você, se você só quer o digital mesmo porque é dinheiro fácil. Porque é um dinheiro ali que você vai conseguir. Ai, mas eu não quero ser. Eu não sei se eu quero ser rico ali com o digital. Eu nem sei se eu quero ser rico. Já parou para pensar se você realmente quer ser rico? Se você quer ajudar alguma pessoa, se você quer ver realmente uma liberdade. Já parou para pensar? Essa é uma pergunta. Porque muitas das vezes a gente está contando mentiras sobre isso também. A gente está construindo uma casa, tem ali a base dela. E ali, um pouquinho que um lobo mau chega e toca, cai toda a sua casa. O lobo mau que eu falo é o burro, cortar aí as suas contas, derrubar a sua conta, aí você fica sem uma conta e você fala, ai, tadinho, meu Deus, olha agora. Ai, que nunca mais vou falar dele. Ai, eu não quero mais ver isso aqui, é muito difícil. E aí acaba a sua vida, aqui naquele momento. Então, o Google falou que eu posso criar mais outras contas aqui nele. Por que isso comigo, Senhor?
que eu fiz para acontecer disso? E o Google fica derrubando meus pontos, mas o Google é isso. Quanto mais você reclama dele, mais ele vai lá e derruba suas contas. É só, cara, em todo momento que eu tô passando por um momento que eu sei que aquele momento tá muito difícil para mim, e eu sei que aquele momento pode ser um pedido de confirmação para mim para outro nível de vida, de estrutura de realidade, porque eu estou visualizando. Eu tenho certeza que aquele momento, porque em todos os momentos da minha vida, que um negócio ficou muito difícil, eu já parei para analisar isso. Depois fica muito melhor, melhora muito. Eu avanço um nível assim que eu falo assim, meu Deus do céu. Foi assim quando eu saí quando fui para os 10 mil, foi assim quando eu saí dos 10 mil para os 50 mil, que aconteceu, né, quando começaram a cair muito, começou a acontecer muita site comprometida e conta caindo, e eu falo assim, como eu já falei, teve um momento que eu sentei e eu falei, realmente, eu quase sentei em posição fetal e falei assim, poxa, e agora, o que vai acontecer? Eu só lembrava de uma vozinha da minha mentora falando, quando está difícil, eu tenho certeza que você está indo para o próximo nível. É só um pedido de confirmação. Eu me apeguei muito a isso. Que foi o mais difícil, foi para mim, não, o mais difícil não foi 50 mil, acho que foi 100 mil. E aí eu falei assim, putz, realmente eu tô. E no outro mês, um mês eu tava fazendo ali, saindo 12 mil, fiz 12 mil em 12 dias, e aí tudo começou a acontecer e fiquei o restante do mês todo sem anunciar. E no outro mês eu fiz 50 mil. E aí eu parei para analisar e falei, assim, cara, se eu não tivesse estudado muito sobre isso, sobre estrutura de realidade, sobre pedido de confirmação, sobre quem eu realmente sou, cara, eu tenho certeza que isso não estaria acontecendo comigo. Eu teria desistido. Tenho certeza que eu não seria forte, porque ele não era forte. Qualquer coisa que acontecia, qualquer ventinho que soprava, ele pensava em desistir, ele desistia. E aquilo era uma verdade que contava para mim também, com relação a eu desisto de tudo fácil. Mas no momento, realmente, eu mudei e eu comecei a ver e ver aquele sentimento de querer desistir. Falar assim, não, mas eu não sou assim de verdade. Eu não sou. E eu continuo. Se eu não tivesse continuado nos meus 100 mil, foi a mesma coisa. Aconteceram coisas, as contas não. Cara, era louco, porque minhas melhores contas pararam de rodar, não rodava nada. Tudo que eu colocava rodava assim, dava uma impressão, assim, e às vezes uma vez. Eu ficava, meu Deus, que loucura é essa? Que eu só queria assim, pouquíssimo. Eu falei assim, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu parei, pensei, e eu estava num momento de viagem. Eu respirei, eu parei ali uns 2 dias, pausei todas as minhas contas, as minhas campanhas, sem fazer uma venda durante 2 dias. Eu olhava assim, falava assim, eu estou acreditando para estar acontecendo isso, né? Principalmente isso. Qual é o próximo nível que eu tenho para dar para estar tão difícil assim? Aí eu lembrava das minhas visualizações, assim, acho que eu vou bater esse nível, então, assim, eu tenho certeza, estou conseguindo. Ah, olha, mas como que você sabia que ia bater 100 mil no mês se eu não estava nem rodando? Você estava fazendo ali poucas vendas no dia. Se a que você não estava tentando foi um mês de baixo disponível. Cara, eu só sinto. Eu só sinto. Quando você abre um canal de intuição, que a gente fala muito que esse canal de intuição significa que você está abrindo o canal diretamente com Deus, você começa a sentir as coisas. Você começa a entender a realidade, você não se desespera por um errinho que aconteceu aqui contigo agora, no momento, você não se desespera. Você já sente que a sua realidade vai mudar. Você sente ali no momento que as coisas vão melhorar, que as coisas estão melhorando.
você se apega à imagem mental que você tem da realidade que você realmente quer. Porque se você realmente sabe o que quer, você sente a sua realidade nas suas ações e no que você realmente quer. Então, gente, comece a parar e analisar tudo o que você fala. Aí, olha, mas eu tô com 50 campanhas e nenhuma delas vende. Tem algo errado aí. Já parou para pensar o que pode ser? Você já parou, pelo menos, para pausar tudo em um dia? O que eu faço aqui, todos os meses eu pauso, uma vez na semana, ou duas vezes ou durante 2 dias, todas as minhas campanhas e vou me autoanalisar. E vou analisar se eu estou seguindo o caminho correto, se aquilo está dando certo, se aquele lucro tá legal para mim, ou se eu não estou atingindo as minhas metas, o que está acontecendo comigo, ou está um pouco difícil e as vendas estão vindo em poucas quantidades do que eu costumo receber, do que eu costumo conceber, eu paro e analiso também. Eu imagino, cara, o que que eu fiz para me estar fazendo assim? Às vezes você não fez nada. Às vezes é só um momento que você não está com um bom produto. Às vezes é só um momento em que você está também com uma baixa autoestima, um baixo nível de merecimento. Você não está se permitindo merecer mais. Às vezes é só você pegando a energia de uma outra pessoa ao seu lado, que às vezes você se afasta, e a energia volta com isso. Às vezes é só uma mentira que também você conta para você mesmo dizendo que você não pode ou que não está legal para o próximo nível, mas a única limitação que você tem é aquela que você coloca sobre si mesmo. São as verdades e as mentiras que você conta para si mesmo. É a única limitação que você tem na sua mente. Se você falar agora, se você começar a pensar agora, e a falar agora que você fatura milhões no dia, tirando essa limitação, olhando para ela e falando, cara, você não existe. É só uma coisa, um empecilho que eu coloquei na minha mente, que muda totalmente a realidade. E o digital não é uma coisinha que, eu vou mudar um pouquinho aqui, que vou receber só 10 mil aqui no mês. Não. O digital é uma coisa que muda realmente a sua vida. Porque mudou a minha, mudou a da Yara. Cara, vocês não percebem, mas, cara, a história de vida da Yara é muito mais difícil que a minha. É tipo assim, de você sentar um dia, escutar ela falando e você solucionar. Cara, e se ela conseguiu sair daquilo tudo, se ela teve uma mente, uma vontade, que ela realmente sabia que ela queria, que ela não. A única coisa que você vai saber é você saber que você não quer esse tipo de realidade. Se você para e fala assim, eu não quero isso mais, eu decido, eu realmente preciso, porque quando você decide algo, você já mudou algo dentro de você, você já mudou a sua percepção de realidade. Você olha e fala assim, eu não quero mais essas mentiras. E, cara, se você parar para analisar o quanto de pessoas que passaram por coisas tão ruins e que hoje estão no digital, que realmente mudaram a vida delas, você fala, olha e fala, cara, não é para mim estar brincando com isso. Não é para mim estar querendo só fazer uma vendinha. Não é para mim estar só querendo um pouquinho. Não, gente. É para vocês quererem mais. Para vocês olharem para isso com os olhos de, meu Deus do céu, realmente posso. Cara, meu Deus do céu, isso aqui vai mudar a minha vida, não importa. Não importa o tempo. Desapega do tempo, solta, coloca nas, se você realmente quer, solta, coloca nas mãos de Deus, que as coisas começam a acontecer na vida de vocês. E, pessoal, para encerrar aqui, eu quero encerrar com a frase do livro, que ele fala é, que nada protege mais seu futuro e blinda mais seu destino do que cumprir princípios. E é um dos princípios que a gente está vendo hoje, é o princípio da realidade. Por que, gente? Porque a partir do momento que você tem os seus princípios, você tem um princípio que você, eu sou maduro o suficiente, eu sei o poder das minhas palavras, eu sei quem eu sou de verdade, eu tenho as minhas verdades,
você não aceita qualquer pessoa também do seu lado. Você não aceita um relacionamento do qual a pessoa também não tem os mesmos princípios que você ou não tem os princípios parecidos com você. Você não aceita as pessoas ao seu lado, seus amigos, que não olhem para você e te julguem também, ou que julguem um amiguinho ali do lado, ou que julguem uma pessoa é, só porque ela é ali se divertindo, ou fazendo uma coisa do tipo, ou que julgue outras pessoas também. Você não aceita qualquer pessoa do seu lado. Você tem os seus princípios. E eu acho que princípios são coisas fundamentais para a nossa vida. Então, tipo assim, eu não aceito qualquer pessoa do meu lado. Eu escolho muito bem as pessoas com quem eu me comunico, os meus networks. Se eu vejo que a pessoa não tem os princípios que eu tenho, eu desapego daquelas pessoas. Eu falo assim, se a pessoa. Porque eu sou um cara com os meus amigos aqui, pelo menos aqui do digital, eu sou o tipo de cara que eu converso com eles e eu contribuo bastante com eles. Mas se a pessoa não cumpre o mesmo princípio que eu, se ela está ali só para receber e não se doar também no relacionamento, por que eu estaria nesse relacionamento? Eu contei. O mês passado foi um mês que eu contei relacionamento que eu tenho tido aqui no digital. Falei assim, eu parei para analisar um dia e falei assim, pô, como assim, gente? A pessoa, ela só chega para mim, ela fala que eu sou amigo, melhor amigo dela aqui no digital, ela só chega para mim para pedir produto, ela nunca chega para mim perguntando, como que tá com o que tá com sua vida ou alguma coisa. Todas as vezes que a pessoa chega para mim, eu sei que ela não tá vendendo. Porque ela chega, o negócio não tá bom aqui, qual que você tá vendendo aí? Aí eu trouxe ela lá e falava todos os produtos. Aí a pessoa começava a vender, achava um produto oculto. Aí quando. E sabe o que me tocou? Foi que um dia ela chegou e a pessoa veio, falou comigo e falou assim: você está vendendo esse produto? Ele estava oculto, mas só que o produto ele descobriu e tirou minha afiliação. Eu estava pagando R$ 5 no clique e fiz R$ 100.000 nele. Aí eu olhei assim e falei assim: filha da mãe, como eu acabei? No meu carro, no conselho que eu vejo, essa pessoa não falou nada para mim, eu ficava aqui no último. E eu fiquei pensando esses dias e pensando outras coisas, que todas as vezes que a gente um grupo, todas as vezes que a gente falava, a pessoa falava assim, não, estou pensando aqui. Algumas coisas e está tendo alguns vendidos, só falava isso. E eu e a Yá, não dava assim. Aí as pessoas perguntavam, o que você está rodando? E a gente ia lá, mas falava. E aí as pessoas pegavam, só falavam assim, estou rodando algumas coisas. Aí eu falo assim, cara, que tipo de network é esse que eu tenho? Que a pessoa nunca se abre pra mim, só quer o bem bom, vem pra mim quando tá na dificuldade, chorando, e eu tô lá pra ela. Eu analisei tudo, eu falei assim, beleza, vou cortar, vou falar que amizade a gente pode continuar com relação à fora digital, mas que eu não vou abrir mais coisas pra essa pessoa como eu abri no Instagram. Ela começou a ser ruim. E é a mesma coisa que eu vou fazer com umas pessoas que eu vou eliminar de um grupo ali. Cara, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que a verdade ela serve muito para você entender a sua estrutura de realidade, para você realmente entender o que você quer de verdade, para você visualizar o que você realmente quer e não você levar o seu mundo, que você olha com esses olhos agora como uma verdade concreta, como você não pode mudar seu mundo. Porque, cara, só basta uma decisão. A partir do momento que você muda essa decisão, você muda de frequência. Se você realmente decide que vai fazer um negócio acontecer, você faz acontecer, amigo. Você faz, mas olha, mas eu acho que eu não tenho força para estudar, eu não consigo estudar. Consegue, meu amigo. Quando o negócio aperta, eu sei que quando o negócio aperta, a gente tira até do buraco que a gente nem sabia que existia.
A gente consegue acontecer. A gente consegue. Cara, consegue. Vai comigo. Consegue, porque eu sei. Eu sei, porque eu passei por uns apertos no começo que eu olhava e falava assim, eu acho que eu não vou. Aí eu lembrava, eu acho que eu vou conseguir sim. Aí depois, quando viu o negócio, eu acho que você, a sua vozinha lá, somente, o sabotadorzinho, falava assim, você não vai conseguir. Eu olhava assim, quando eu ia falar assim, concordar com ele, eu falava assim, eu acho que eu vou, não, eu vou conseguir sim. E eu só olhava para aquele, cara, o tanto de, eu não sei se eu ainda consigo, mas, cara, o tanto de coisas que eu tinha salvo no meu celular. Bom é que era assim, né? Então, acho que eu não guardo tudo. Deixa eu ver. Cara, de coisinha de faturamento. Olha isso, os prints que eu fazia. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas olha isso, os prints que eu fazia da minha. Eu fazia da minha Payoneer, eu colocava o valor que eu queria nos Estados Unidos e ficava visualizando. Poxa, eu colocava US$ 2.000, gente. A minha cabeça era essa. Eu só concebia US$ 2.000 para mim. Eu olhava para aquilo e falava, assim, nossa, eu tenho US$ 2.000, eu faço R$ 10.000. E, cara, você tem tanto, 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 tanto na minha mente, que eu visualizava tanto. E era na minha cabeça que, cara, já é real, já é real. Nessa estrutura que eu estou agora, não está acontecendo ainda, mas já é real na minha mente. Cara, eu peguei a minha conta essa que ainda não é real, do C6 Bank, e coloquei 1.500.000 nela. Eu tirei um print e fiz ela, ainda tem aqui também, mas acho que não sei se vai dar para vocês verem. Ó, na minha conta C6 Bank, e, cara, coloquei lá, fui lá no Canva e aí editei, coloquei assim, 1 milhão, tirei o zero, pintei lá, coloquei 1.500.000 e fiquei, cara, eu tenho minha visualização até hoje de 1.500.000. Eu falei assim, cara, vai chegar um momento que eu vou ter 1.500.000 também. E eu vou olhar e falar, putz, olha aquela visualização. Aí eu pegava também prints do pessoal que já tinha faturado bastante. E isso aqui é um dos. Eu vou ter, se você não conhece ele é das antigas. E aqui são 1.900 dólares líquidos. Foi do Diogo Siroma, não sei, acho que você não conhece. Ele é bem antigo no digital mesmo. Não sei nem por onde ele anda hoje em dia. E eu visualizava, só, cara, um print do Caio Federário de 429.000 na conta da Hotmart. Eu visualizava. E aí, o que chegava para mim é, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro se eu estiver agora? E eu visualizava, cara, filho, eu vou fazer isso, eu vou investir nisso, eu vou ter isso de renda, eu vou fazer isso. E aí, quando eu vi, só agora, alguns dinheiros assim, e separados, quando eu for olhar assim para minhas contas de investimento, eu olhava assim e falava assim, eu nem quanto que eu já tenho investido. E antes eu não tinha nem investido em nada. Aí eu falava, cara, eu já sou grato por isso, porque já é uma evolução muito grande. Para olhar para essas contas, tem que ter um investimento na XP, no Inter e no Nubank. Então, tem essas três como base que eu coloco alguns investimentos lá. Tem o caixa da empresa, tem o meu caixa e tudo e tal, então tudo separado. E aí eu olho e falo assim, puta merda, tanto dinheiro que eu tenho, se eu quiser comprar uma passagem hoje para me viajar, eu posso. Se o Dudu tá aqui, eu não sei se o Dudu tá aqui, ele tá na Irlanda. Agora ele vai mudar. Alguns meses ele vai mudar para outro país. Para outro país. Ele falou, pô, eu já falei para ti, vem para cá. Cara, por um momento ontem, a gente conversando, eu fui olhar as passagens e falei assim, putz, eu acho que eu posso ir. Mas eu não vou agora, porque eu já me dei tantos meses para mim depois sair de novo. Se eu for agora, eu vou realmente quebrar todo o ciclo que eu queria. E, cara, é muito louco isso, muito louco. Quando você vê que você construiu o que querendo ou não, sair completamente do zero. Eu fosse lá essa frase porque não eu era, tá? Eu era totalmente fudido, lascado, né?
Ela sabia que não. Ela sabia que não tem nem comunicação. Eu tô falando que nem os olhos então nem ficavam na conta. De olhar assim para pensar isso. E eu segui todo esse movimento que ele falava, eu fiquei. E por mais que em algum momento só estava na cabeça conta, mas mesmo assim, cara, eu tô visualizando tanto e aí eu questionava, por que que eu ainda não tenho na minha estrutura de realidade ainda? E eu analisava o que que falta ainda dentro de mim, por que que eu ainda não estou me permitindo? Era só permissão, era só permissão, era só, às vezes eu não me sentia, porque muitas vezes quando aí você, desculpa, tem umas vovós aqui, né? Mas quando você é criado por vó, e que ali você não tem a presença de pai ou mãe, você, querendo ou não, por mais que você saiba que você não foi abandonado, a sua criança interior ela sente como se você fosse abandonado, e você sente que você não é merecedor daquele amor. Porque te abandonou. Como assim te abandonou? E aí você fica com aquilo. Porque, por mais que essa avó seja uma avó muito boa, seu avô seja uma avó muito boa, não é seu pai e sua mãe. E aí você tem aquela crença de que você não merece, de não merecimento, você não se permite. Você começa a criar situações na sua cabeça de que você tem que fazer muito para agradar as pessoas. E eu era assim. Eu queria fazer muito para agradar as pessoas. Eu queria fazer muito para me poder merecer, sendo que era só permitir. E quando eu entendi isso, quando isso foi um ponto de virada para mim, quando eu entendi que eu merecia, que eu olhei para o meu passado e falei, pô, eu não fui abandonado. Hoje em dia eu tenho meu pai e minha mãe. E eu já eu me sentia, a minha criança me sentiu abandonado. Mas eu não fui abandonado. Eles estavam longe, mas eles me davam tudo que eles pediam. E querendo ou não, minha avó também me deu tudo. Deu tudo. O máximo que ela pôde, ela me deu. Eu fez o máximo que ela podia. Então, gente, quando eu falei isso em mim, foi um ponto de virada. E foi aí que vieram, quando eu entendi isso, que eu me senti merecedor. E quando eu estou em uns momentos mais fracos assim, eu entendo que às vezes é só não permissão, não merecimento, e acabou, cara, e acaba por te curar. E você acaba por ver o mundo com outros olhos e acaba por prosperar. Entende? Então, o que está faltando para você? Quero que vocês pensem no dia de hoje, levem para vocês até sexta-feira, vocês me digam se vocês conversem comigo, ou no privado, ou ali no grupo de mentalidade, vocês entendam que está travando vocês. Para pensar, que pode ser um momento que você viu lá atrás, mas já fui empresário e eu falei as minhas empresas e eu acho que eu tenho medo disso de novo, mas o que levou a falir essas empresas? Qual foi a crença, qual era a crença que você tinha? Qual foi o erro que você cometeu? Para, pensa, analisa. Levem para a gente na próxima live, sexta-feira. É, Vou estar deixando gravado isso aqui. Eu acho que eu vou jogar no meu canal do YouTube. Me deram uma dica lá. Como é aqui no Zoom, eu acho melhor jogar no YouTube. Acho que até umas 11 horas, meio-dia, sai lá no YouTube. E espero ver vocês sexta-feira, que vocês possam realmente entender quem vocês são de verdade, que vocês possam realmente passar para o outro a verdade sobre o mundo também, que vocês possam olhar o mundo com outros olhos e não com só o olhar de dificuldade, porque não é isso, não foi para isso que a gente foi feito, não foi para isso que Deus colocou a gente no mundo, não foi. Acredite ou não, não foi, tá? Não é isso que Ele quer da gente. Se baseie em mim, vocês são filhos de Deus, a gente é filho de Deus. E se Ele fez a gente a imagem e semelhança dele, a gente pode fazer qualquer coisa, a partir da nossa imaginação, da verdade. Olhem para a verdade que vocês contam para vocês. Vocês estão falando para vocês direto, no subconsciente, que vocês não são merecedores,
que vocês não podem, que essa é a realidade ponto final? É essa a verdade? Ou a verdade é que eu posso, que eu sou merecedor, que essa não é a estrutura de realidade que realmente é a verdadeira, que eu posso mais, que eu quero mais? Vejam, se autoanalise, leva para a gente na sexta-feira, e sexta-feira a gente vai ler o capítulo que fala muito sobre o poder das palavras. Essa vai ser muito forte, viu? Eu tô lendo esse capítulo e é um tapa atrás do outro na minha cara. E Eva reforça muito do que a gente fala sobre as palavras têm poder. E muitas vezes a gente joga elas fora, assim, a gente usa o nosso poder para nada. Banal. Dessa vez a gente vai estar falando sobre essa live, 5 horas da manhã. E até sexta-feira, pessoal. Nos vemos aí na próxima live. Agradeço muito a presença de vocês todos que estão aqui. Vou soltar no YouTube até umas 11, 12 horas e mando o link lá para vocês, se quiserem mandar para outras pessoas também. Né? E falem pra gente o que acharam. Marquem a gente lá no Instagram. E tamo junto, pessoal. Tamo junto. É difícil estar aqui às 5 horas da manhã, não vou mentir pra vocês. Mas a gente falou que ia fazer e a gente vai cumprir até o fim. Porque não vou lançar uma palavra se acontecer até se acontecer alguma coisa, eu vou estar aqui, tá? Então, estamos juntos, pessoal. Segunda, quarta e sexta. Estamos aqui até o dia. Não sei, pessoal. Nananana. A nossa turma 3 a última aula da turma 3 acaba dia 30 de março. Então, provavelmente, a nossa última live vai ser dia 30 de março, tá? Tamo junto, pessoal. Eu espero que vocês mudem a mentalidade de vocês e que segunda-feira, quando tiver essa tarefa proibida, vocês já estejam prontos para receber. Já estejam prontos para se sentir merecedores e falarem, cara, eu posso, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Faça um excepcional dia. Valeu, brigadão.